Olá pessoal, muito boa tarde a todos, muita paz, muita luz. Dando sequência então ao nosso seminário sobre o reino de Agartha, agora nós vamos falar do papel, dos intraterrenos na transição planetária. Qual que é o papel dele em todo esse processo? Então vamos tentar entender isso, tá? Vamos na luz aqui tentar entender. Transição planetária, nós vamos entender como algo assim, ó, veja bem. Deixa eu fazer um gráfico aqui. Em cima desse gráfico nós vamos raciocinar, tá? Para que vocês entendam, né? Bom, nesse ponto a humanidade ela vem vindo aqui nas trevas. Exatamente sem nada mudar, acontece um monte de coisa e nada impactante a nível de humanidade, de civilização, que possa mudar a estrutura que está aí, que você está vendo aí, tá? Muito bem. Aí, nós vamos chegar num ponto que tem que acontecer um fato importantíssimo que vai tirar a humanidade desse ponto das trevas e vai levá-la até um patamar que nós chamamos de entrar realmente na era da luz, tá? Esse período que vai daqui até aqui, né, de tempo, de intervalo desse tempo, nós chamamos de período da transição planetária. Ok? Então, aqui realmente acontece a transição. Até agora, nada impactante, nada aconteceu na humanidade que pudesse provocar a transição. Nós estamos num período de preparação da transição, mas não a transição em si. Nada aconteceu em nosso... Nem essa pandemia que vocês estão vendo aí, ela vai afetar a estrutura interna dos seres humanos e vai fazer uma mudança planetária. Não vai. Tá? É uma ilusão você pensar isso. Tem que ser algo muito mais profundo, tá? Para movimentar a humanidade, movimentar o ser humano para uma realidade completamente diferente. Então, o que poderia ser super impactante neste momento? O que poderia começar essa transição? Tirar a humanidade dessas trevas, que é a era da matéria, e levá-la para a luz. A luz é a era do espírito, tá? Significa a era do espírito. Então é importante que vocês entendam isso, tá bom? A era do espírito. Muito bom. Então vamos lá. Uma coisa muito importante vai acontecer. Então, esse ponto aqui de inflexão que vai mudar a curva, vai dar o rumo da humanidade, vai botar a humanidade para acordar, é exatamente o contato em massa. Tem que ser em massa, não adianta ter contato com meia dúzia de pessoas. Com os ETs. Com os extraterrestres. Entendeu? Esse contato em massa com os extraterrestres é inevitável. É totalmente inevitável. Ele vai acontecer. Ele tem que acontecer. A humanidade não tem para onde ir. À medida que nós estamos mandando sonda para o espaço, querendo ir para Marte e tal, a gente está entrando em leis que chamam leis estelares. Nós não estamos mais na lei do karma humano aqui. Nós não podemos levar esse homem não pode subir as estrelas. Ok? O homem do jeito que está, o homem ego, o homem centrado na matéria, o homem que não sabe do seu espírito, o homem que não compreende vida após a morte, esse homem não pode subir as estrelas. Então, essa é uma lei. Então, para que a gente possa se elevar, ir para as estrelas, nós temos que ter uma abertura, temos que ter uma mudança. Então esses ETs, o fato do homem descobrir que não está só no universo, já vai provocar uma mudança radical em sua consciência. 2. O que os extraterrestres vão trazer? O que os ETs irão trazer para a humanidade? Né? O que eles vão trazer que vai realmente alterar toda a ordem
evolutiva do ser humano. Tá? E os extraterrestres vão mostrar, nós não estamos, todo mundo quer saber qual raça, isso aqui. Não, nós vamos entrar em contato, vai acontecer uma abertura, o contato é com a Federação. O contato é com a Federação. Isso significa todas as elites, todos os ETs da galáxia. Né? E de outras galáxias também. Tá? Você está entrando com uma ordem maior. O ser humano vai entender qual que é a posição dele, pela primeira vez, a sua posição nesta coisa maior que é o universo. Muito bem. Aí, o ponto que nós vamos discutir hoje aqui, claro, é a chave, é o papel dos intra... O papel dos intraterrenos nesse processo, no processo da transição. Né? Então, eu lanço o seguinte, a partir do momento que esse fato acontecer, ao mesmo tempo, ou uma questão de ajuste de tempo, os intraterrestres vão se revelar. Eles vão se revelar para a humanidade como um todo. Não é se revelar só para o governo americano, não, só para o governo russo e tal. Não, tem que ser uma revelação planetária. Assim como os governos, assim como os ETs não tem que ficar dando contatinho para o exército americano, marinha americana, né? Não, tem que ser um evento para toda a humanidade. Assim, o papel dos intraterrenos também no processo. E aí fica mais fácil, porque os intraterrestres, eles são simplesmente humanos como nós. Ok? Então, não, o choque do contato não será tão doloroso quanto o choque com as raças extraterrestres. Né? Entendeu? Bom, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês vão falar, Valéria, tem gente que vai se suicidar, vai pular do... Olha, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Isso é perfeitamente natural. O que aconteceu quando você pega uma civilização mais avançada, os europeus, quando eles chegaram aqui, nas Américas, para contatar pela primeira vez os índios americanos, os astecas, certo? Os incas. O choque é inevitável, o conflito é inevitável, mortes é inevitável. Isso tudo é a ascensão, isso tudo é evolução. Você vê quando os espanhóis chegam, 90% da população morre de gripe, porque não tem anticorpos, não tem as doenças que você traz. Né? Você tem, agora, vamos fazer o caminho inverso. Você sabe qual doença os índios passaram para os europeus que não tinha na Europa? Você sabe, Luna? Não. Não, uma doença transmitida pelo homem, não é transmitida pelo mosquito. Febre amarela se tem nas florestas, também lá da Malásia, todo aqueles lados lá também tem. Sífilis. A sífilis é uma doença típica do índio americano, do povo americano que transmitiu para o europeu. Tá? E aí os europeus também tiveram essa dosagem de sofrimento, não é só coisa que levou um monte de doença, que causou um apocalipse nas Américas aqui, né? Mas, em contrapartida, os índios também passaram uma doença que na Europa não existia, tá? Que era a sífilis. Você não sabia disso? Então aprende. Lá também é cultura. Né? Então, a partir daí, é inevitável, quando você tem um choque de duas civilizações, ou seja, uma civilização muito mais adiantada em contato com uma mais primitiva, é inevitável essa dissolução, é inevitável a mudança. E o conflito, né, dessa mudança, o impacto dessa mudança. Então, quando nós vamos entrar em contato, a nossa civilização entrando em contato com civilizações extremamente adiantadas do espaço sideral,
e com os intraterrenos, que o nível também é assustador, isso vai causar um impacto, isso vai causar uma confusão ideológica, uma confusão religiosa, uma confusão tecnológica, uma confusão filosófica, vai causar uma confusão científica, porque a nossa ciência não vai conseguir acompanhar a ciência dos caras. Os nossos cientistas vão ficar mais perdidos do que segue tiroteio no começo. Ok? Muito bem. Isso é muito importante. Mas a grande revelação, o grande processo que essa transição vai trazer e a contribuição que os intras vão dar à humanidade, juntamente com os extras, vai ser isso aqui, ó. Presta atenção. O mais importante é revelar para a humanidade algo muito importante. Qual seria a grande revelação dos ETs e dos intras? O que é a grande revelação? A grande revelação é toda a humanidade tem que acordar para a vida após a morte. Sem isso, nada é feito. Então, a grande revelação vai ser essa. Né? Mas não é só a coisa, a nossa ciência é pragmática, o ser humano é pragmático. Não existe simplesmente eu falar. Igual senão o Chico Xavier vem e fala, todo mundo está falando, estão falando. Ninguém leva a gente a sério. Tá? Mas a partir deste dia, os intraterrenos entrando em contato com a nossa ciência, com nossos cientistas, vamos chamar os cientistas de lado, né? Reúne todos e agora vamos fazer uma grande revelação científica para vocês. Qual grande revelação? Né? Vamos mostrar para vocês a vida após a morte. Né? Não vai abrir a cabeça de todo mundo, não. É um aparelho tecnológico, eles trazem um aparelho tecnológico, tá? Simplesmente que possibilita você ver e ouvir os espíritos. Uma máquina pode ser um óculos, tá? Pode ser um óculos que o cara põe esse óculos e ele vê. É o óculos da vidência, é o óculos da terceira visão. Você põe o óculos e compra o equipamento, você está vendo os espíritos, está vendo tudo também invisível, um monte de gente andando, um monte de espírito, então você fala com ele, diálogo. Você imaginou um aparelho desse? A revolução que ele não causaria na Igreja Católica, a revolução que ele não causaria. Você não precisa mais de médium. Acaba médium, não tem sentido de médium. Tá? E você vai dialogar com todos os mortos que sempre estiveram ao nosso lado. Esse salto quântico tecnológico não é religioso. É um salto quântico tecnológico, um aparelhinho que os caras trazem para nós. Toma para vocês, toma isso aqui, toma para os cientistas. Todo mundo vai sofrer uma grande reviravolta, uma grande revelação. Você imagina o que os mortos não vão falar. Porque os mortos somos nós mesmos, somos nossos parentes, nossos irmãos. Não é um ET que vai chegar e tentar convencer a humanidade de uma série de coisas. Não, nós só vamos preparar o terreno e falar, toma esse presente para vocês aqui. A partir de agora vocês vão ter uma abertura para o plano espiritual e não é uma coisa de só o médium ver, só o médium. Não, agora todos os cientistas vão ver, todos os cientistas vão interagir, todo mundo vai falar. É uma coisa que vocês não imaginam. É uma maravilha isso. Todo mundo vai discutir televisão, Rede Globo, grande impacto, a políticos, os políticos. Você imagine o que os corruptos e os bandidos vão dizer, porque eles são observados pelos mortos, pelos espíritos. Não existirão mais quatro paredes, toda falcatrua, toda roubalheira é denunciada aberta, tudo vem à tona, tudo a verdade é revelada à humanidade. Você imagine o grande impacto emocional, filosófico que isso vai causar em toda a civilização. E não é você chegar e abrir a terceira visão de todo mundo, porque você enlouquece as pessoas se você fizer isso. Mas se você der um óculos para aquela tira e põe, pronto, está resolvido o problema. E isso não é uma tecnologia tão difícil para os ETs, nem para os intras. É uma coisa muito, muito simples para eles realizarem essa tecnologia. Porque eles sabem como é que funciona o espírito, sabem que radiação o espírito emite, sabem como converter a captação da radiação emitida por um espírito para uma frequência óptica nossa, conversão. E você vê, você dialogar, você ouvir, você escutar. É um outro mundo a partir dessa data. Um outro mundo. Né? Tudo vai mudar simplesmente por causa dessa grande revelação.
Vocês não têm noção que... E quem vai trazer essa maquininha vai ser os intras, não vai ser os extras. Já estão até preparando lá, fabricando em massa, para distribuir a humanidade aqui, você está entendendo? Tal. Aí vai ser tão simples que todo mundo vai comprar um desse na loja. Vai ser idêntico a você comprar como é que fala, um videogame para criança. Ou celular. Eu quero o celular do ano. Eu quero o óculos do ano agora. Para poder falar com os meus amigos espirituais. Você vai falar com o teu mentor, fala com a tua mãe que morreu, com o teu parente. Não vai ter mais enterro, cara. Não tem mais enterro. Né? Até os seus animaizinhos mortos você vai interagir com ele depois de morto. É uma mudança tão radical no paradigma de nossa civilização, que vai ser por isso que aqui é a luz. Porque quando o espírito vem à tona, as trevas são dissipadas. Enquanto o espírito está adormecido e ele não existe, a ciência não admite a existência do espírito nem de vida após a morte, é trevas. O mundo vive nas trevas. Então, esse é um ponto crucial, a gente chama de um ponto de mutação na curva, que vai levar toda a humanidade a um estado de supraconsciência. Tá?